Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola Castelo Branco, aqui professor Walter. Hoje irei falar sobre um outro assunto que eu também particularmente gosto muito e versa sobre ciência. Eu vou fazer, a princípio, 3 vídeos, tá? Uma abordagem histórica da ciência e o que ela significa para as nossas vidas, ok? A primeira parte vai ser sobre algumas descobertas na Idade Antiga que até hoje trazem reflexos para a nossa vida, certo? Bom, desde a antiguidade os homens olham para o céu, tentando entender o universo. Vocês imaginem, né, nossos antepassados olhando aquele monte de estrelas e tentando entender o que significava aquilo. Uma das primeiras abordagens, os primeiros significados que o homem achou, isso remonta lá do tempo da Babilônia, aproximadamente 4.000 anos atrás, que são que nós chamamos hoje de horóscopo, ou seja, o zodíaco. O que significa zodíaco? Círculo de animais. Então, a trajetória que o Sol faz passando por várias estrelas, e eles identificavam cada grupo de estrelas como se fossem um objeto ou um animal. Vou dar 2 exemplos para vocês. O signo de Leão. Quando o Sol passa por aquela região chamado círculo, chamado Leão, em homenagem aos 12 trabalhos de Hércules, que foi um herói da mitologia grega, que matou um leão. E Zeus ficou feliz com isso e acabou desenhando, segundo a interpretação que aqueles povos antigos faziam, a figura de um leão. Então eles olham para aquela região do céu e enxergam lá um leão. Um outro exemplo, um outro signo, esse já tem uma influência maior dos babilônios, do povo da Babilônia, que é Aquários. O símbolo de Aquários, ele mostra um homem derramando um jarro com água numa determinada região do céu. E na Babilônia antiga, quando o Sol passava por aquela região ali do céu, é o período de chuvas, o período que aumentavam as chuvas naquela região. Então ele está relacionado. Hoje as pessoas, elas acreditam que quem nasce em determinado mês é daquele signo, e por causa disso ele teria algumas características, né? Então, se eu sou de Leão, eu sou assim; se eu sou de Sagitário, eu sou assim; e se eu sou de Capricórnio, eu posso me casar com... tem que ser alguém de Virgem, não sei, eu estou chutando aqui, mas a ciência, ela não concorda com isso. Mas como assim a gente entra na questão de crenças pessoais, a gente não vai entrar nessa demanda. O que é muito legal sobre a questão da astrologia é que ela nos deixou uma filha. E essa filha da astrologia é a astronomia, ou seja, a astrologia ela acabou se tornando agora, na época moderna, a astronomia, que é a ciência que procura desvendar o universo. Mais adiante eu farei um vídeo somente sobre astronomia, sobre essa questão que nós somos tão pequenos nesse vasto universo, ok? Um outro assunto também, muito interessante, que eu gostaria de falar com vocês, que são uma grande obra de engenharia que ocorreu há 4.000 anos atrás, que é a construção das pirâmides do Egito. Se vocês entrarem em algumas em páginas de internet, em teorias de conspiração, vocês até verão que existem pessoas que acreditam que foram feitas por alienígenas. Não foram feitas por alienígenas, foram feitas pelo homem. Na verdade, essas 3 pirâmides, elas são mausoléus, ou seja, elas são monumentos que lembram a morte do faraó, e lá ele foi enterrado. Os egípcios acreditavam em vida eterna, então eles faziam aquela questão do embalsamento, que é as famosas múmias, né?
Mas o que é interessante sobre essas três pirâmides, tá? É que as três elas estão alinhadas perfeitamente com um grupo de estrelas que nós aqui conhecemos como Três Marias, mas que na verdade fazem parte do cinturão de Órion. E o nome delas é Mintaka, Alnilam e Alnitak. Vocês veem como o conhecimento de matemática, de engenharia, inclusive de astronomia já era avançado naquele tempo. Um outro monumento muito interessante, tá? Ele se encontra na Europa, é o monumento de Stonehenge. Tá? Os arqueólogos, os historiadores, eles acreditam que além de servir para rituais, tá? Rituais, aqueles famosos druidas que faziam seus rituais, invocarem as forças da natureza, mas eles serviam também como observatório astronômico. Tanto é que se você se colocar no centro desse monumento e no dia do solstício, o que é um solstício? É o dia onde inicia o verão. Aqui no hemisfério sul é 21 ou 22 de dezembro. E no hemisfério norte, tá, é 21 de junho. E para eles é um momento muito importante, porque lá eles têm aquele inverno, né? Que antigamente, há 5.000 anos atrás, era muito mais rigoroso ainda. E o início do verão, ele significava muita coisa para eles. E com essas observações, com essas informações, eles conseguiam, inclusive, calcular as datas de plantação, datas de colheita. E isso era muito importante até para a sobrevivência deles. Tá? Também um outro elemento que eu quero trazer para vocês aqui, uma outra história. Tá? Eu vou falando de histórias do passado que envolviam essa questão de ciência, que é muito interessante. É um cara chamado, tá? O nome dele é meio estranho, é Eratóstenes. Não sei se alguém já ouviu falar dele, né? Mas esse cara, ele viveu também uns 3.500 anos atrás, e ele, usando uma vareta e o conhecimento que ele tinha na época, tá? Ele conseguiu calcular com uma relativa precisão a circunferência da Terra. Ou seja, há 3.500 anos atrás, ele usando a projeção da sombra e uma vareta, tá? Ele conseguiu calcular que a Terra tinha aproximadamente 40.000 quilômetros de circunferência. Hoje, com a nossa tecnologia, com satélites geoestacionários, mais medição a laser, tudo, o homem sabe que realmente a Terra tem em torno de 40.000 quilômetros de circunferência. E esse cara conseguiu descobrir isso há 3.500 anos atrás. E, para nossa decepção, hoje existem pessoas que acreditam ainda que a Terra é plana, né? Infelizmente. Por isso que a ciência é tão importante para acabar com esses mitos, certo? Mais adiante, agora eu vou falar, tá? Quero fazer sempre uns vídeos de 10 minutos. Então eu vou falar alguns sábios do passado aqui que até hoje eles são usados e inclusive irão atormentar a vida de vocês estudantes. Tá? Pitágoras, famoso teorema de Pitágoras também viveu na Grécia. Tá? Hipotenusa quadrada igual à soma do quadrado dos catetos. Ele resolveu, ele descobriu isso há 3.500 anos atrás e é muito usado em trigonometria, engenharia. Tá? Arquimedes, não sei se alguém já ouviu falar dele, ele tinha que resolver um problema que o rei estava desconfiado que a pessoa que construiu um objeto de ouro para ele tinha roubado, né, uma parte do material e conta-se a lenda que o Arquimedes estava tentando descobrir como fazer isso e ele estava numa banheira com água. E aí ele descobriu que o deslocamento do corpo dele deslocava uma certa quantidade de água. Isso depois a ciência usa em vários, digamos assim, em vários equipamentos, em várias pesquisas, tá? Essa questão de deslocamento de água, volume, densidade.
mas conta-se a lenda que quando ele descobriu isso, ele saiu correndo pelado pela cidade, gritando Eureka, Eureka. Não sabe se isso é verdade ou não. Hipócrates foi até hoje considerado o pai da medicina. Tá? Quando os médicos se formam, eles fazem um juramento. Ele foi um dos primeiros a estudar como funcionava o corpo humano, e muitas das coisas que ele descobriu eram muito avançadas para a época. Também desse mesmo período nós temos Sócrates e Platão, filósofos que ainda hoje são essenciais para compreender o mundo ao nosso redor. Tá? Tanto é que uma dos famosos ensinamentos de Platão é sobre o mito da caverna. É uma questão que mais adiante também vou fazer um videozinho sobre isso. Tá? Seria isso por hoje. Muito obrigado e um grande abraço.